Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um texto lá pro blog do Mundo do Rô falando sobre solidão e solitude. E se você me acompanha nas outras redes sociais, você deve ter visto que eu viajei pro Porto. Postei várias coisas no Instagram e tal. Mas algumas pessoas me fizeram uma pergunta que me deixou um pouco reflexivo. Ah, mas você foi sozinho? Então, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô, e hoje eu vou falar sobre o prazer da própria companhia. Vamos lá. Falar sobre solidão e solitude pode ser muito banal e muito clichê, porque já tem muita gente falando sobre isso em vários lugares do mundo. Mas hoje eu quero falar sobre o porquê que é bom a gente aproveitar a própria companhia e o que que a gente ganha com isso? Eh, as pessoas que me conhecem, me acompanham e amigos e tudo mais, sabem que eu sou uma pessoa que eu não me importo de estar sozinho. Eu saio sozinho, vou ao restaurante, já fui até cinema sozinho, e viajo sozinho. O ano passado, quando eu fui visitar minha família no Brasil, eu fui sozinho. Fui visitar amigos sozinho. Então peguei transportes, fui de um lado para o outro, andei para lá e para cá até chegar às pessoas. Ou seja, eu não estive o tempo todo com alguém. Eu fiz várias partes dos meus trajetos, em vários momentos da minha viagem sozinho. Em algum lugar eu encontrava alguém, saía para outro, encontrava outro, e assim foi indo. E agora, recentemente, também fui ao Porto para fazer umas questões que eu tinha de resolver, do transplante capilar, né, de 6 meses que eu fiz. E aproveitei que eu tinha os dias de folga, então fui aproveitar a cidade. Eu já tinha visitado o Porto já uma vez com a minha mãe, mas fui rever a cidade sozinho, né? E uma coisa que eu reparei, existe uma diferença muito grande quando você tá com alguém e quando você tá sozinho. Quando você tá com alguém, você não faz tudo no seu ritmo, você tem que incluir o ritmo da pessoa. Seja de horário, seja de hábito, seja de cansaço, seja de esforço, seja do que for. E quando você tá sozinho, quem delimita ou quem dita o tempo, as coisas, é você e você mesmo. E aí eu tive uma nova perspectiva da cidade. Por quê? Eu andei a cidade praticamente inteira numa tarde, a pé, sozinho, conhecendo vários locais que eu já tinha visto, mas novos locais. Mas quando eu falo conhecendo novos locais, mesmo os que eu já tinha visto, é porque os trajetos que eu fiz para chegar nesses locais não foram os mesmos. Os percursos que eu fiz dentro de alguns desses lugares também não foram os mesmos. Então, foi basicamente um redescobrir algo. E é muito bacana quando você tá fazendo isso sozinho, porque, igual, por exemplo, eu produzo conteúdo. Então eu não preciso pedir pra ninguém ficar quieto, eu não preciso me afastar de ninguém pra conseguir gravar, pra conseguir tirar foto, pra conseguir fazer as coisas. Eu simplesmente abria a câmera, filmava, tirava foto, gravava e seguia meu caminho. Conseguia falar com alguns amigos enquanto eu estava fazendo isso pelas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp. Mas não tinha a preocupação de: "Ah, será que eu tô incomodando alguém? Tá toda hora gravando? Ah, será que eu tô incomodando alguém? Toda hora eu tenho que parar pra tirar foto, pra olhar de novo, pra ver se o ângulo ficou bom, pra ver se a luz ficou boa, pra ver se o reflexo não tem como melhorar". Por quê? Porque eu não tinha ninguém. E quando eu falo sobre essa preocupação de não ter que se preocupar com o outro ao redor, gente, é muito libertador. É muito desprendido você conseguir fazer as coisas sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com nada ao seu redor.
Algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando: Nossa, mas você foi sozinho? Nossa, mas você tá sozinho? Mas sozinho? E eu, é. Primeiro que era durante a semana. A minha folga nem sempre dá certo com a dos outros. É, e como que eu tinha de ir por conta de uma coisa que era minha, eu não ia simplesmente parar a agenda dos outros pra ir resolver uma coisa que era minha pra simplesmente me acompanhar. Então eu fui sozinho. Então eu tava no alojamento sozinho, viajei sozinho, visitei as coisas sozinho, fiz minhas refeições sozinhos, fui a restaurante sozinho, tudo sozinho. E é muito bacana, porque muitas das vezes você chega em alguns locais, principalmente em restaurante, e as pessoas ainda olham com uma certa estranheza quando alguém chega sozinho e pede uma mesa. As pessoas ainda acham meio incomum alguém sentar num restaurante para fazer uma refeição sozinho. Porque as pessoas pensam que quando a pessoa tá sozinha, ela vai comer só num fast food da vida e pronto, acabou. E não, gosto de ir muitas vezes a restaurantes mesmo, sentar, pedir o prato, beber lá o refrigerante com calma, e olhando as coisas e tudo mais, como se eu tivesse acompanhado. Porque a companhia sou eu mesmo. E eu aproveito ainda esses momentos para atualizar coisas que eu tô fazendo, no sentido de acompanhar, tipo, ok, eu postei até aqui, eu agora tenho que postar isso daqui, eu vou guardar isso daqui para postar depois, eu preciso agora ver para onde que eu vou, então eu consigo sentar e abrir o mapa e ir olhando os trajetos, os percursos, será que dá tempo? Será que não dá? Será que eu vou ter que comprar ingresso? Será que não vou? É um momento onde eu vou organizando as coisas. E aí eu não preciso estar na mesa conversando com ninguém. Porque eu tô aproveitando esse momento para além de descansar, para também organizar os próximos passos depois que eu sair dali. Então é muito sobre você conseguir fazer as coisas, organizar, curtir, aproveitar. Você acaba falando com outras pessoas, você acaba fazendo, entre aspas, amizades com pessoas no trajeto. Você acaba tendo sempre alguém que vai passando por você e faz ali uma, entre aspas, companhia em alguma coisa. Muitas vezes, quando você está visitando algum espaço, tem sempre mais alguém. Às vezes a pessoa para olhar alguma coisa contigo, às vezes ela pergunta alguma coisa, ou às vezes ela te pede alguma ajuda, principalmente se a pessoa ela não é dali e ela percebe que você é dali ou você tá mais habituado com aquele espaço. Existe essa troca. E é muito bacana. E eu gosto disso. E aí eu sinto que para muita gente fazer as coisas sozinho parece que é muito doloroso, parece que é muito desgastante, parece que a pessoa tá assim decretando o fim da vida dela. E eu acho isso um absurdo. A sociedade ela construiu tanto essa dependência emocional entre as pessoas, inclusive eu já teve podcast, eu falei anteriormente sobre isso. Sobre essas relações de dependência, sobre essas questões de não viver sozinho, de ter alguém, um namorado, marido, alguma coisa do gênero. E eu acho que isso cria muitas amarras nas pessoas, porque elas às vezes deixam de viver coisas para elas simplesmente não terem companhia. E aí é onde eu começo a questionar sobre, ok, se você não consegue suportar sua própria companhia, como que alguém vai suportar estar junto contigo? Como que alguém vai conseguir suportar passar momentos com você se você não se aguenta? Se você não se suporta? Se pra você a sua presença, e a sua companhia é tão horrorosa, é tão entediante que você precisa de ter alguém pra te entreter. Eu penso assim. Eu penso que uma pessoa que ela não consegue estar sozinha em momento algum, ela tem que estar sempre rodeada de pessoas, ela tem que acompanhada para ela fazer alguma coisa, porque ela nunca tem coragem, além dela não viver, ela deve ser uma pessoa que não se suporta. Porque a coisa mais gostosa do mundo é você acordar num lugar sozinho e você ter o seu tempo para você se despreguiçar,
pra você fazer suas coisas e tomar seu café e tudo mais. E aí você olha o dia, e aí você olha o que você quer fazer, você abre o mapa, você vê pra onde você quer ir, que hora que você quer sair. Se você se atrasar, você tá se atrasando. Você não tá atrasando ninguém. Então ninguém vai estar te pressionando, tipo, nossa, mas você ainda tá fazendo isso? Nossa, mas você ainda não se arrumou? Eu não sei o quê. Não, porque você tá ali. Aquele momento é seu. E eu acho que é uma das coisas mais valiosas no mundo é você curtir o seu tempo, o seu momento, as suas coisas, conseguir descansar mentalmente, fisicamente, fazer literalmente um detox de coisas, porque é aquilo. Eu ainda gravei alguns stories rindo de coisas do tipo, nossa, eu dei uma volta enorme e cheguei no mesmo lugar. E muitas vezes, se eu tivesse acompanhado com alguém, a pessoa tá brigando comigo, porque, meu Deus, você errou, eu tô andando à toa, você tá fazendo eu subir uma ladeira, não sei o quê, né. E não, eu errei o trajeto, andei 2 vezes no mesmo lugar, toquei de roda pra cair no mesmo ponto, sendo que se eu tivesse olhado com mais atenção, era pra eu ter entrado, às vezes, numa rua e não na outra. Enfim, coisas bestas, mas que por eu estar sozinho, é graça. Fui eu que me, entre aspas, ferrei. Fui eu que andei a mais. Eu não fiz ninguém andar a mais. Então ninguém teve de me culpar por isso. Fui eu que me culpei apenas. E não me culpei de uma maneira pesada, de uma maneira rude. Eu simplesmente fiz piada disso no sentido de, nossa, fiz tanto pra evitar pegar uma ladeira e olha onde eu tô. Ou fiz tanto pra conseguir chegar mais rápido e acabei tendo de dar uma volta 2 vezes. É sobre você fazer piada com suas próprias peripécias e com suas próprias desastrezas, vamos assim dizer. Porque é seu, é um seu momento, é sua curtição, é seu prazer de fazer as coisas, de poder errar, de poder se perder, vamos dizer assim, no meio da cidade, mesmo com o GPS na mão, que é o meu caso, e você conseguir ainda aproveitar o dia porque tá tudo bem. Ah, não deu tempo de visitar tal lugar, e agora? Não sei o que. Tá bom, não deu. Por exemplo, eu tive de deixar para visitar no outro dia um museu de arte sacra. Porque no dia que eu estava, no primeiro dia que eu estava andando, na hora que eu cheguei faltava 10 para 5 e o museu fechava 5 horas. Eles só deixam entrar com pelo menos 30 minutos antes. Porque ninguém vai visitar um museu em 10 minutos. Então, na hora que eu cheguei na porta que eu li a mensagem, eu fiz assim: putz, vai ter que ficar para amanhã. E aí, no outro dia, eu acordei, me arrumei, peguei a mochila, porque eu já estava fazendo check-out, e fui até o museu com a mochila. Foi um peso que eu carreguei a mais por conta disso? Foi. Me impediu? Não. Tava mais cansada por conta de estar carregando a mochila? Tava. Mas não foi um problema, porque simplesmente eu consegui visualizar tudo com calma, apreciei, conversei com a pessoa de dentro do museu, fiz alguns comentários sobre as peças e tudo mais. E pronto. E tive um momento maravilhoso que eu simplesmente amei. E voltei com aquilo de tipo, ok, fiz praticamente tudo o que eu queria. Vou ter que voltar talvez mais uma vez para visitar outras coisas? Provavelmente. Porque, né, eu fiz um dia, entre aspas, e meio. E não dá para se conhecer uma cidade inteira em um dia e meio. Dá para se conhecer quase tudo, mas não tudo. Tem muitas coisas que dá para se visitar, para se fazer, não só ali, mas ao redor da cidade. Mas é aquilo, não tinha ninguém me cobrando sobre isso. Então, tudo que não deu tempo, não deu tempo e pronto. Então, quando eu falo sobre entender essa questão da solitude, e não a gente muitas vezes fica preso, né, com essas definições de o amor próprio, autoconhecimento, não sei o quê. E eu trago essa leveza de tipo, gente, se curte, se aproveita, erra, bate a cabeça, troca de lugar, se perde, se atrasa, se adianta. Nossa, fiquei sem comer, vou ter que arrumar um outro lugar para almoçar porque agora já tá tarde. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, porque ninguém tá dependendo de você pra nada ali. É simplesmente você com você mesmo num momento seu de descompressão. E é isso.
esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram tem um destaque sobre Porto. Provavelmente eu vou postar outras coisas e mais fotos e vídeos que eu fiz, então vão acompanhando por lá. E tantas outras aventuras que o Rô ainda vai fazer por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.